Oi, pessoal! Meu aniversário foi essa semana, mas no dia específico do meu aniversário eu tive que passar o dia inteiro trabalhando, porque eu tinha várias coisas pra entregar e tal. Então eu pensei que seria legal tirar um dia dessa semana, no caso hoje é domingo, pra ter um dia só pra mim, sabe? Só pra fazer as coisinhas que eu gosto e tudo mais. Mas eu confesso que a partir do momento que eu pensei sobre isso, me veio uma dúvida de o que é que eu gosto de fazer, sabe? Isso parece um pouco estranho de falar, né? Mas eu sinto que desde que esse aparelho aqui tomou conta das nossas vidas, eu sinto que toda vez que eu tenho um tempo livre, eu fico arrastando pra cima, consumindo conteúdo o tempo todo. E eu não faço mais as coisas que eu gostava de fazer. Eu acho que isso é um problema que muita gente vai se identificar, porque eu já vi muita gente falando sobre isso também. Mas acaba que isso meio que virou um vício, sabe? Toda vez que eu tenho um tempo livre, até quando eu não tenho, eu tô ali consumindo conteúdo, arrastando pra cima, porque vira meio que te suga ali pra dentro, sabe? E a maioria das vezes eu não tô relaxando fazendo isso. Muito pelo contrário, eu tô me sentindo cada vez mais ansiosa, principalmente porque eu deveria estar fazendo outras coisas, ou porque aqueles conteúdos que eu não tenho muito controle acaba dando um certo tipo de gatilho em mim, sabe? Então isso pra mim, pessoalmente, virou um problema, sabe? De eu estar sempre aqui consumindo conteúdo de maneira passiva, sabe? Ao invés de fazer ativamente alguma coisa no meu dia a dia. E hoje eu queria ter um dia assim sem telas. Claro que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa e se eu guardar meu celular numa gaveta eu vou ficar o tempo todo pensando, meu Deus, e se tiver uma emergência, se, sei lá, minha mãe precisar de mim, qualquer coisa do tipo. Eu vou ficar sempre com essa preocupação no fundo da cabeça e não vou conseguir relaxar, então vou ficar com o celular por perto pra responder uma mensagem e tudo mais. Mas eu não quero usar redes sociais hoje, sabe? Eu sinceramente acho que o ser humano, ele não foi feito para lidar com esse excesso de informação que a gente tem hoje em dia. É algo que eu penso muito sobre e realmente é uma coisa que fica meio sobrecarregando na gente, sabe? Esse excesso de informação que a gente tem todos os dias pelo celular. E é, como eu disse, um tipo de informação que a gente não tem muito controle sobre o que a gente vai assistir, sabe? Muitas vezes a gente começa vendo um vídeo de decoração, depois a gente tá vendo um vídeo que não tem nada a ver com o que a gente estava vendo antes. E todos esses conteúdos que vão passando despertam diferentes emoções na gente em questões de segundos. Uma hora a gente tá super preocupado com uma coisa que a gente viu, depois a gente tá rindo, depois a gente tá, sei lá, ansiosa, se comparando, enfim, são muitas emoções em pouquíssimo tempo. E eu acho que isso mentalmente é extremamente exaustivo. Então por hoje eu vou tentar relembrar e vou tentar fazer as coisas que eu gosto na minha vida real mesmo, sabe? Sair do online e ir pro offline e ter um dia mais relaxante, livre de telas.
Eu resolvi passar esse restinho da manhã lendo livros. Eu confesso que esse hábito é algo que eu quero recolocar na minha rotina, sabe? Eu tinha esquecido do quanto minha mente se esvazia quando eu tô lendo, sabe? E isso é uma sensação muito boa. Eu acho que ainda falando sobre esse uso excessivo de telas, infelizmente, uma das coisas que me impactou negativamente foi exatamente isso, a minha falta de capacidade de concentração. Inclusive, existem estudos sobre isso, né? De como esses conteúdos mais rápidos reduziram muito a nossa capacidade de sentar e absorver a informação por um período mais longo de tempo, né? Já que a gente está tão acostumada a ver tanta informação em 30 segundos, 1 minuto. E eu confesso que isso impactou diretamente o meu hábito de leitura, sabe? Antes eu costumava ler muito mais do que hoje em dia. Eu lia vários livros assim por ano. E no ano passado eu li um livro. Eu tentei começar vários, mas rapidamente eu me vi assim, desconexa assim com o que eu tava lendo, sabe? Eu lia e quando eu ia ver, eu não tava prestando atenção em nada que eu tava lendo. E eu confesso que eu tava bem angustiada, assim, em perder esse hábito, porque sempre foi algo que eu gostei muito, sabe? Então, agora o que eu tô tentando fazer é que quando eu tenho um tempinho livre e eu sinto que minha cabeça tá muito cheia, sabe? Que eu tô um pouco ansiosa, ao invés de eu pegar o celular pra me distrair, eu pego um livro pra ler, porque eu sei que ele causa esse efeito, assim, calmante na minha mente, sabe? Esse efeito silenciador, vamos dizer assim. Sei que é até estranho falar isso, porque eu trabalho com rede social, mas eu acho que é muito importante dosar isso na nossa vida, sabe? Tanto pra gente lembrar que existe uma vida offline e que as coisas que a gente vê na internet não tem tanta influência assim no nosso dia a dia real, né, na nossa vida real, como pra descarregar a nossa mente mesmo, sabe? Tirar esse excesso de informação que a gente recebe todos os dias pra gente conseguir, de fato, lidar com as coisas que já estão na nossa mente, sabe? Então é isso que eu tô fazendo, eu tô tentando colocar na minha rotina mais esse hábito de leitura, porque eu sinto que me faz muito bem, sabe? Eu não tô lendo tão rápido quanto eu lia antes. Antes eu, sei lá, devorava livros uma semana, assim. Eu sei que tem gente que lê um livro num dia e tal. Isso não é uma competição, tá, gente? Mas eu tinha um hábito, assim, de leitura muito melhor do que eu tenho hoje, obviamente. Mas eu tô tentando recuperar e tá sendo, assim, muito bom pra mim, mentalmente, sabe? Pra minha saúde mental, voltar com esse hábito de leitura. É uma coisa que eu indico pra vocês, se vocês têm algum hobby, alguma coisa que vocês gostam de fazer, que traz esse silêncio pra sua mente, sabe? É algo que você deveria fazer com mais frequência na sua rotina. Faz bastante diferença. Inclusive, eu me deixei levar um pouquinho hoje, porque agora já são mais de 2 horas da tarde e eu ainda não almocei. Mas confesso que eu dei uma cochiladinha lá na rede, aí começou a ficar muito quente, vim aqui pra dentro pra terminar de ler e perdi a hora. Agora eu vou fazer um almocinho e depois vou ver o que eu vou fazer mais.
Eu gosto muito de mexer com aquarela, mas como vocês podem ver, eu tenho zero habilidades. As coisas que eu faço são totalmente amadoras, eu não pesquiso muito sobre. Só que eu acho extremamente relaxante ver as cores se misturando ali com a água, sabe? Eu gosto de estar fazendo alguma coisa com as mãos, ou algum manualmente, enquanto eu penso na vida, ou então a cabeça dá uma esvaziada, sabe? Eu acho toda a experiência, assim, muito relaxante, mas eu, de fato, não sou boa em aquarela. E eu acho engraçado falar sobre isso, porque eu vejo muito esse discurso por aí que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que ser bom, sabe? Naquilo. Eu acho que algumas coisas a gente só tem que fazer porque relaxa a gente, porque deixa a gente feliz, sabe? Eu lembro uma vez eu tava conversando com alguma amiga e eu falei, não sei se eu queria fazer aula de canto ou se eu queria comprar um instrumento que eu não sabia tocar ainda. E ela falou, mas pra que você quer fazer isso? E eu vejo muito isso, sabe? De tudo que a gente vai fazer precisa ter uma motivação, precisa ter um resultado, levar pra algum lugar, sabe? Tipo, se você é boa em fazer cerâmica, você tem que vender aquelas peças, ou se você é boa em aquarela, você tem que dar curso. Se você sabe fazer crochê, você tem que vender seus tapetinhos na internet. Enfim, tudo que a gente vai fazer parece que tem que ter a ver com dinheiro de alguma forma, e eu acho muito errado isso. Eu acho que é extremamente saudável a gente fazer coisas que a gente goste só por fazer, só porque deixa a gente feliz, sabe? E é muito importante, primeiro, que a gente encontre essas coisas que nos façam feliz. E eu acho que é importante sim a gente ter alguma coisa que não tenha pressão nenhuma, nem de ser o melhor, nem de te fazer ganhar dinheiro. Eu acho isso extremamente importante. Porque não importa o quanto você goste de algo, sabe? Uma vez que aquilo vira um trabalho, sua relação com aquilo vai mudar totalmente, sabe? Porque trabalho tem responsabilidades, tem um peso. E não vai ser a mesma coisa de quando você fazia só porque você queria fazer, só porque aquilo te fazia feliz. Então é importante que a gente tenha essa coisa que seja só nossa, só por pura alegria e prazer de fazer, sabe? Algo que não tenha a ver com dinheiro, algo que não tenha pressão nenhuma, uma válvula de escape. Eu acho extremamente importante a gente ter essas coisas, sabe? Só que eu vejo que isso é muito cobrado, sabe? Tudo que você vai fazer tem que ter aquele porquê, sabe? Ai, por que você vai fazer aula de canto se você não vai ser cantora? Que eu gosto de cantar, eu me sinto bem cantando e eu queria ser mais afinada. Isso não é motivo suficiente, sabe? Eu entendo que tem muita gente com uma realidade, assim, muito diferente, que não tem o privilégio de poder fazer as coisas só por fazer. Isso é uma realidade, assim, totalmente diferente e eu super entendo. Mas se você tem, não caia nessa pilha de transformar tudo em dinheiro, em tudo ter aquela pressão de ser perfeito. Isso tira totalmente a alegria da vida, sabe? E eu não tô dizendo que você não tenha que aprender mais sobre as coisas que você gosta de fazer, sobre os seus hobbies, não é isso. Mas que essa vontade de aprender venha com a leveza da pura curiosidade, sabe? Não de que você tem essa obrigação de fazer aquilo perfeito. E eu acho que entender que algumas coisas só precisam ser um hobby, algumas coisas só precisam relaxar a nossa cabeça, faz toda a diferença, assim, na nossa vida, sabe? E a aquarela, além de relaxar a minha mente, ela também exercita muito a minha paciência, porque toda vez que a gente faz alguma coisa, tem que esperar secar pra gente fazer o próximo passo. E isso é uma coisa que exige muita paciência. E a aquarela me ajuda muito nisso, porque eu sou uma pessoa um pouco impaciente. Minha janta ficar pronta, eu vim aqui conversar com vocês, porque eu acho que hoje o dia tá sendo muito interessante. Porque infelizmente, eu tava com um péssimo hábito, e isso já faz muito tempo,
de ocupar minha cabeça o tempo todo, sabe? Em relação a isso de consumir conteúdo, eu tava o tempo todo colocando ruído, assim, na minha mente, sabe? Se eu ia tomar banho, eu botava um podcast, eu botava música, eu botava uma série. Quando eu ia lavar louça, quando eu ia arrumar casa, quando eu sentava pra comer. Se eu tava fazendo qualquer coisa, eu botava algum ruído de fundo. E eu fazia muito isso porque eu não queria pensar, sabe? Eu tô numa fase que, sei lá, tem várias coisas que estão me dando bastante ansiedade em relação a coisas do futuro, enfim, coisas pessoais minhas. E eu fazia isso justamente porque eu não queria pensar nessas coisas, porque me batia aquele desespero, então eu tava o tempo todo enchendo minha mente assim de ruídos pra eu não pensar. Só que não é algo que, primeiro, que vá me ajudar, não me ajuda nem um pouco, e é algo extremamente exaustivo, porque é cansativo. E é algo que também não me relaxava. Eu tava ali assistindo uma série, mas eu estava extremamente ansiosa, porque tinha todos esses pensamentos no meu subconsciente que não estavam sendo abordados, sabe? Então hoje foi muito interessante de ver como eu ia lidar com esses vazios do dia, vamos dizer assim. E eu confesso que eu tava um pouco nervosa com alguns momentos do dia, porque, por exemplo, eu sempre como assistindo alguma coisa e eu não acho que seja errado em alguns momentos a gente fazer essas coisas, colocar um filme, um podcast, alguma coisa, principalmente quando são tarefas chatas. Por exemplo, eu odeio lavar louça, é a coisa que eu mais odeio fazer de todas as tarefas de casa, sabe? Então, eu colocar uma série pra eu assistir enquanto eu lavo a louça me incentiva a fazer aquela tarefa, sabe? Então isso eu acho que não me atrapalha. Mas quando vira essa coisa excessiva que nem eu tava fazendo, atrapalha porque nossa mente ela precisa do tédio. E precisa tanto que hoje eu tive essa confirmação, porque, por exemplo, eu sempre amei ler e eu gostava muito de escrever. Se você me perguntasse, sei lá, com 18 anos, o que eu queria ser quando eu crescesse, eu ia falar que eu queria ser escritora, porque eu amava escrever. Faz anos que eu não escrevo mais, gente. Coisas da vida adulta, né? Às vezes a vida vai atropelando alguns sonhos que a gente tem. E hoje eu vi a importância do tédio, porque enquanto eu comia não tinha absolutamente nada pra eu fazer, porque eu não podia, sei lá, colocar um vídeo no YouTube pra assistir enquanto eu comia. Eu fiquei pensando em mil coisas diferentes e veio várias ideias de coisas que eu poderia escrever, sabe? Eu acho que é importante a gente lembrar do quanto o tédio é importante pra criatividade. Ele é extremamente importante pra criatividade, sabe? Você deixar sua mente vagar, sem rumo, é muito importante. Na vida adulta, né, são esses momentos que a gente tem pra deixar isso acontecer quando a gente tá comendo, quando a gente tá tomando banho. É importante a gente ter momentos de vazio, assim, na nossa mente, sabe? Pra justamente ela conseguir trabalhar, ela conseguir pensar em várias coisas que você, sei lá, tava evitando, solucionar problemas ou ter ideias, exercer a criatividade dela. Isso só é possível com o tédio. É isso, essa foi a minha maior realização de hoje. Eu espero fazer isso com frequência, sei lá, pelo menos todo final de semana, um dia no final de semana, ficar completamente sem telas. É importante. É importante, não preencha todos os vazios do seu dia, o tédio é extremamente importante pra gente, extremamente importante. Petiscos prontos, tô aqui com uma taça de chá gelado, porque eu não bebo. Não é que eu não bebo nunca. Eu bebo de vez em quando, mas ultimamente já faz, sei lá, mais ou menos quase um ano que eu praticamente não bebo, porque eu não gosto muito de como a bebida faz eu me sentir, sabe? Não gosto mais. Deixa eu fechar isso daqui que eu acho que tá fazendo barulho. Eu acho que antigamente eu bebia mais porque eu ia pra rolês que eu não me sentia muito confortável. Como eu sou muito tímida, eu usava bebida pra meio que dar uma soltada, sabe? Só que a verdade é que só deixa meu estômago ruim, só me deixa com sono e, sei lá, ultimamente pra mim não tá fazendo muito sentido, sabe? Só que assim, eu tenho taças em casa.
por que eu tenho que deixar essas taças bonitinhas aqui só pra bebida, né? Eu posso tomar um chazinho gelado numa noite comigo mesma, por que não? E é isso que temos pra hoje. Hoje eu vou me contradizer um pouco e vou terminar a noite com uma tela que é da televisão. Porque, gente, não tem nada melhor do que a gente assistir um filminho antes de dormir num domingo à noite. Eu acho isso a perfeição. Não acho que eu tô roubando, porque vai ser algo que eu vou assistir porque eu quero mesmo. Não é porque eu tô evitando nada, então acho que vale, né? Enfim, gente, eu amo dias assim, dias tranquilos, sabe? Esse é o tipo de dia perfeito pra mim, que eu posso só ler, relaxar, fazer as coisinhas que eu gosto, assistir um filminho, comer coisas gostosas. Pra mim, isso é o dia perfeito, sabe? Eu já falei em outros vídeos que eu não sou muito de sair e eu gosto muito de casa, de ficar em casa, sabe? Então, pra mim, isso é um dia perfeito. E eu queria saber de vocês, como é que é um dia perfeito pra vocês? Pra mim, só ficaria mais perfeito se eu estivesse com as pessoas que eu amo, tipo, com a minha família ou com os meus amigos e tudo mais. Mas eu também gosto muito da minha própria companhia. Eu gosto de fazer as coisas sozinha também, então hoje foi muito bom. Eu gostei de ter me dado esse presente de aniversário, sabe? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham se divertido junto comigo. E não se preocupem, eu vou fazer vlogs com mais frequência, eu prometo, eu já tenho outro em mente que eu quero fazer essa semana, porque são coisas que eu não posso adiar e que eu quero muito gravar pra vocês. E bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!